Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Estamos falando aqui novamente da vocação jurídica. Eu sou Roberta Andriane Renault, sou criadora dessa fanpage, aonde eu, com muito carinho, muito amor, compartilho com vocês conteúdo voltado para a prática da advocacia criminal, sem contar com a minha página, o meu canal no YouTube, Manual da Advocacia Criminal. Lá tem vários vídeos todos voltados para essa prática. Bom dia, doutora Terzian, sempre presente, muito obrigada pelo carinho. Então, ontem nós tivemos uma aceitação muito grande da live que eu fiz sobre resposta à acusação. Na verdade, eu selecionei as principais dúvidas, né, encontradas pelos advogados iniciantes, por aqueles que estão começando a trilhar os primeiros passos, que possuem muitas dificuldades na hora da elaboração das peças processuais. E aí, todos gostaram, reuni as principais perguntas, né, as principais dúvidas, e fiz a live ontem. Hoje a live vai ser sobre HC. Então, uma das principais dificuldades do advogado que está iniciando a sua carreira no exato momento é justamente quando aplicar o habeas corpus, como fazer, como redigir a peça. Existem N dúvidas. Eu selecionei aqui as principais e a gente vai debater sobre cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, né, que eu preparei aqui é que é a mais perguntada por vários advogados. Qual a diferença, Roberta, entre o habeas corpus e o mandado de segurança criminal, né, em matéria penal? Bom, o habeas corpus a gente já tem a previsão lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Eu vou ler aqui para vocês, só para a gente lembrar. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Na verdade, tanto o habeas corpus como o mandado de segurança, os dois, né, nos dois resta caracterizado a ilegalidade ou abuso de poder. Só que no habeas corpus ele é voltado ao constrangimento ilegal que causa o quê? Ameaça na liberdade de locomoção, na liberdade de ir e vir. E o mandado de segurança criminal, o conceito dele, bom dia, doutor Eduardo, seja bem-vindo. O mandado de segurança criminal é aquele cujo conceito, na prática, é por exclusão. Quando não há um abuso voltado para a locomoção do seu cliente, aí você está falando de mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele tem como objetivo também repudiar, afastar ilegalidade ou abuso de poder. Eu vou dar um exemplo que eu sempre coloco, que eu acho muito claro. Vamos lá. Primeiro caso, o seu cliente teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia e você está convicto de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, o fumus comissi delicti e periculo libertatis. Então você acredita que os requisitos da preventiva não estão presentes e que o juiz analisou e redecretou a prisão com base no fato de que o crime em abstrato é muito grave. Esse é o primeiro caso. Vamos lá. No segundo caso, você, como advogado criminalista, você vai até a delegacia e busca ter acesso ao inquérito policial do que versa sobre o seu cliente. O seu cliente está sendo investigado, indiciado pela uma prática criminal e está sendo investigado no inquérito. Aí você vai até a delegacia, leva a sua petição, faz o pedido fundamentado e o que acontece? O delegado nega esse acesso. Bom, na primeira hipótese da decretação da prisão preventiva, a gente tem o quê? A liberdade do seu cliente, ela foi violada por um fato ilegal. Na verdade, o juiz da audiência de custódia não poderia ter decretado a prisão preventiva apenas com base na abstração e na gravidade do crime. Mas fez.
Então, você vai impetrar um HC. Já no caso de você ter tido o acesso do inquérito que versa sobre o seu cliente negado, você tem um direito líquido e certo de acessá-lo. Porque é uma prerrogativa, é um direito seu, e isso é consagrado, inclusive, no nosso Estatuto da OAB, né? Lá no artigo 7º, inciso 14, a súmula, tem súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que também assegura isso, e a partir do momento em que a autoridade policial nega o acesso, ela está incorrendo em abuso de autoridade, e você, como advogado, deve impetrar o quê? Um mandado de segurança visando o acesso ao inquérito policial. No primeiro caso, a liberdade do seu cliente está em jogo. No segundo caso, há abuso de poder, mas sem a liberdade do seu cliente. Por isso que no primeiro você impetra o HC e no segundo você impetra o mandado de segurança. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Meu cliente teve a liberdade provisória negada na audiência de custódia. Eu devo impetrar imediatamente o HC? Essa é uma pergunta muito frequente. Então, vamos imaginar que você teve o cliente com a prisão preventiva decretada, ok? Ele foi preso em flagrante, houve a lavratura do APF e foi marcada a audiência de custódia. Você vai lá na audiência de custódia e você sabe que na audiência de custódia não pode ser discutido o mérito, que só pode ser discutido o quê? A questão da liberdade, se vai manter a prisão ou não do seu cliente. Você vai discutir se ele houve alguma violação, se ele foi coagido, se ele sofreu alguma violência física na delegacia. Esses são os pontos da audiência de custódia. E você pede o quê? A liberdade provisória do seu cliente nessa audiência de custódia. O juiz da audiência de custódia nega a liberdade. Desculpe. Bom dia. Estou ficando rouca aqui. Só um minutinho, gente. Oi, voltando. É rouquidão. Mas vamos lá. Então, o juiz da audiência de custódia, ele nega, né? Ele nega o seu pedido de liberdade. E aí você pergunta o seguinte, né? Você pensa, eu vou impetrar um HC imediatamente ou eu vou tomar outra providência? Vamos lá, eu vou dizer para vocês o que eu costumo fazer, tá? O juiz da audiência de custódia não é o juiz que vai analisar a causa, não é o juiz que vai condenar ou absolver o seu cliente, né? O juiz da audiência de custódia é diferente do juízo da culpa. Então, depois que esse processo sai da audiência de custódia, ele vai ser distribuído para uma vara criminal, se a gente está falando de competência estadual. E aí sim, um outro juiz vai ter acesso ao processo e ele que vai julgar o caso. Então, antes de você impetrar o HC, o que eu costumo fazer? Eu faço uma petição a esse juízo da culpa e mostro para esse juízo que não estão presentes os requisitos da preventiva. Eu peço a revogação da preventiva. Então, assim, eu dou a possibilidade de um novo magistrado, em primeiro grau de jurisdição, analisar o meu pedido. Só então que eu impetro o HC para o Tribunal de Justiça, ou seja, se aquele magistrado, juízo da culpa, aquele que vai julgar efetivamente o meu cliente, se ele realmente não afastar a prisão preventiva, não deferir o meu pedido de revogação. Tá bom? Vamos lá. Terceira pergunta também que é muito frequente. Bom dia, doutor Eliseu. Bom dia, doutor Hugo. O doutor Hugo colocou aqui o nome de vários, acredito que sejam advogados ou estudantes de direito. Obrigada, viu? Vamos lá. É preciso instruir o HC com as cópias do processo principal? Por favor, sim. Muitas vezes falo aqui para vocês. Sim. O habeas corpus, ele é igual ao mandado de segurança no que diz respeito à instrução. Pessoal, a prova é pré-constituída.
Não é igual o processo criminal, onde o Ministério Público, por exemplo, oferece a denúncia num crime de ação penal pública, ou você, né, advogado da vítima, oferece a queixa-crime num crime de ação penal privada. E ali o processo vai se desenvolvendo, tem audiência, as provas vão sendo apresentadas no curso da instrução criminal. Isso é um processo criminal normal. No HC, não. A prova é pré-constituída. Então, você tem que apresentar a quem vai julgar o seu HC todos os elementos probatórios. Se você não apresenta isso, o seu HC não é nem conhecido, tá? Então, é muito importante. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu posso dizer, os processos de primeiro grau, na sua grande maioria, ainda não são eletrônicos, processos criminais, né? E por essa razão, você deve instruir. Por exemplo, você está falando no HC que é caso de revogação da prisão preventiva, que já houve oferecimento de denúncia, que houve aí um constrangimento ilegal, mas como é que você vai provar esses fatos, né, ao desembargador do Tribunal de Justiça? Juntando a cópia do processo principal, aonde foi recebida a denúncia, aonde foi decretada a prisão preventiva. E eu costumo dizer o seguinte: na dúvida, junta o processo todo. Se você ainda está começando na área criminal, ainda não tem a experiência necessária para identificar quais as peças importantes, quais não são, junta o processo todo. Além da juntada desse processo, você ainda pode juntar novos documentos. Documentos que possam falar, por exemplo, do perfil do seu cliente. Aí você pode juntar declarações de boa conduta, você pode juntar a carteira de trabalho dele, a cópia da carteira de trabalho, não sei, diplomas, enfim, tudo que possa mostrar que o seu cliente é uma pessoa que está ajustada à sociedade, que não vai oferecer nenhum risco para ela. Ok? Então, essa é a terceira pergunta. Vamos ver o que eu coloquei aqui como quarta principal dúvida, né, dos advogados iniciantes. Só um minutinho. Quarta dúvida. Posso impetrar vários HCs no mesmo processo? Sim, pode. Mas olha só, vamos lá. O artigo 316, né, do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, vamos imaginar que ele decretou a prisão preventiva. Se ele achar que, no curso do processo, um daqueles motivos da prisão preventiva deixaram de existir, ele revoga essa prisão de ofício. O juiz tem que estar revendo, né, periodicamente, no curso do processo, se estão presentes, se continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, ele é obrigado a analisar se aquela prisão cautelar deve ser mantida ou não. Isso periodicamente. Se o juiz é obrigado a fazer isso, como eu acabei de falar para vocês, através do artigo 316, vocês não só podem, como devem impetrar H6, vários no curso do processo, se for necessário. Agora, desde que os fundamentos sejam diversos. Se você impetrar um HC com o mesmo fato e o mesmo fundamento, aí não faz sentido, porque aquele HC, o anterior, já foi julgado, né? Então, é perder tempo. Eu vou dar um exemplo muito prático, porque eu acho que para a gente entender, né, essa situação, como que eu posso impetrar vários HCs no mesmo processo? Vamos lá. Vamos imaginar que o juiz, né, o juiz que vai julgar o caso do seu cliente, decretou a prisão preventiva. E ele decretou logo após o recebimento da denúncia, a pedido do MP, porque ele considerou que o seu cliente possa coagir testemunhas. Então, se o seu cliente ficar em liberdade, ele pode prejudicar a vinda de testemunhas na IJ e que elas prestem os seus depoimentos com total isenção, com total liberdade. Esse foi o fundamento do juiz, ao tempo do recebimento da denúncia, onde ele decretou a preventiva do seu cliente.
Aí você, na época, você não acreditava, né, de forma nenhuma, que o seu cliente coagiria qualquer testemunha. Na sua visão, não estavam presentes os requisitos da preventiva. Você pede a revogação a esse juiz, o juiz indefere e você impetra um HC ao tribunal. Vamos imaginar que esse tribunal tenha negado a ordem de HC, você tenha recorrido, enfim, não conseguiu o HC naquele momento. Aí foi realizada a audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência, as testemunhas que foram ouvidas disseram que em momento algum foram ameaçadas pelo seu cliente, que nunca houve esse medo por parte delas. O que você faz? Encerrada a audiência de instrução, quando todos já foram ouvidos, você requer ao juiz o quê? Novamente a revogação da prisão preventiva e dessa vez você alega o quê? Que aquele fundamento utilizado pelo magistrado, coação de testemunhas, não existe mais nesse momento, que o fundamento deixou de existir. Por essa razão, a liberdade deve ser concedida. E aí o juiz nega esse seu pedido. O que você faz? Você vai impetrar um novo HC, ou seja, esse é o segundo habeas corpus no mesmo processo, só que o fato é novo. Qual é o fato novo? O encerramento da audiência de instrução e julgamento e o fato das próprias testemunhas falarem que jamais se sentiram ameaçadas pelo acusado. Então, esse é um exemplo típico de dois HCs com fatos novos, ok? E você pode impetrar quantos você achar necessários, desde que, repito, os fatos sejam diferentes e os fundamentos também. E a quinta e a última, bom dia, doutora Jussara, seja bem-vinda, querida. E a quinta e a última, né, pergunta feita por vários advogados diz respeito a liminar. Esse é um problema que eu não sei, na hora da elaboração do HC, muitos de vocês têm essa dificuldade. Para que serve uma liminar num habeas corpus? Depende. Eu vou dar aqui dois exemplos, como a gente está falando aqui de uma página que é voltada para a prática da advocacia criminal, eu vou colocar dois exemplos práticos, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. O Ministério Público oferece denúncia contra o seu cliente. E você percebe no curso da investigação que, na verdade, o Ministério Público cometeu um erro de pessoa. Todos aqueles fatos que foram narrados na delegacia, eles foram atribuídos a um terceiro, né? Não ao seu cliente. Então, o Ministério Público, quando oferece a denúncia, na verdade, ele está oferecendo contra a pessoa errada. Não é o seu cliente, e sim uma outra pessoa. Então, você acaba impetrando, né, um HC, dizendo que não há justa causa, não há indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva no que diz respeito ao seu cliente. E aí, você diz que o inquérito policial, ele é muito claro nesse sentido. Ele diz, através dos depoimentos, das diligências realizadas, que foi uma terceira pessoa que realizou aquele crime, e não o seu cliente. Então, o que você vai pedir aqui como liminar? Você vai pedir que o processo principal, aquele no qual o seu cliente está sendo julgado, ele fique suspenso até o julgamento do habeas corpus. E por quê? Porque se o processo principal continuar correndo, o seu cliente vai sofrer novos constrangimentos ilegais. A audiência pode ser marcada, ele vai para a EJ, vão ser ouvidas testemunhas. E para que, né, esse movimento todo do Estado, se já está muito claro no próprio inquérito que o autor do crime não foi o seu cliente, mas sim uma terceira pessoa? Então, esse é um exemplo de liminar que você pode requerer. Você requer a suspensão do processo principal até o julgamento efetivo do HC. Agora, existe um outro tipo de liminar que muitos advogados também pedem no HC. Qual é? Né?
a liberdade imediata do cliente, né? Vamos imaginar que, enfim, num caso semelhante em que a prova do inquérito, já no próprio inquérito, também foi constatado que o seu cliente não estava presente no tempo dos fatos. Então, o seu cliente está sendo acusado de um crime, só que no local, o local onde esse crime foi consumado é muito distante do local onde o seu cliente estava ao tempo do crime. Então, não foi o seu cliente que cometeu esse delito. E isso já está claro no inquérito. Então, você pede uma liminar para quê? Para que o seu cliente seja colocado imediatamente em liberdade antes do julgamento do HC. E aí você sustenta primeiro que está demonstrado que ele não podia estar no local do crime. E segundo, o seu cliente, por exemplo, é um chefe de família, ele é o responsável pela subsistência da esposa, dos filhos, e cada dia que ele passar preso vai ser pior para a sua família e para ele mesmo. Falar que o sistema penitenciário está falido, que existe o princípio da presunção de inocência, que a prisão cautelar ela é uma medida excepcionalíssima, com base no entendimento do STF, do STJ. Todos esses argumentos podem ser utilizados para o requerimento da liminar para imediata liberdade do cliente. É fácil? Não. Liminar é um problema, tá? Liminar não é algo que é concedido automaticamente. É difícil, mas nós, como advogados, temos o dever de postular o melhor para o nosso cliente, né? Então, essa liminar pode e deve ser requerida. E aí eu queria encerrar porque essa live botando para vocês o seguinte: é muito importante que ao invés de vocês procurarem modelos na internet, vários advogados entram em contato comigo e pedem, doutora, me passa um modelo de habeas corpus. E quem me conhece aqui um pouquinho sabe que eu sou contra esses modelos, né? Eu acho que vocês têm que entender a estrutura do habeas corpus. Primeiro, quem são as partes integrantes? A autoridade coatora, paciente, é importantíssimo entender. O impetrante, quais são os capítulos que devem compor o habeas corpus? Porque se você pega um modelo, copia e cola para o seu caso, primeiro que você não sabe nem de quem é aquele modelo, né? Se foi da internet. Né? Então já é um risco, porque você não sabe se a qualidade daquela peça é boa. E segundo, aquela peça pode ter sido ótima para o caso do advogado que fez, mas para o seu pode ser diferente. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo na elaboração do HC. Bom, pessoal, essas eram as minhas dicas hoje na live. Eu espero que vocês tenham curtido. É um assunto muito controvertido, de muitas dúvidas. Eu espero vê-los amanhã, né? Eu vou fazer outra live por volta desse horário mesmo. Quem quiser entrar em contato comigo para saber um pouquinho mais sobre os meus cursos online voltados para a prática da advocacia criminal, ou quiser participar do meu grupo do WhatsApp, entra aqui na parte descritiva desse vídeo e vocês encontrarão o meu número. Aí manda uma mensagem e eu terei um enorme prazer em falar com vocês, tá bom? Desejo um dia muito produtivo para todos, de muito trabalho e até amanhã, se Deus quiser, com uma nova live. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.